Então, pessoal, a gente vai iniciar aqui a apresentação. Nós vamos falar sobre a confirmação do Inverno 22. Recentemente, a gente teve o lançamento do Inverno 22, que a gente teve o feminino em maio e o masculino em abril. E no lançamento, a gente aborda as tendências muito a partir de uma pesquisa bem antecipada, que são os desfiles, os birôs, as feiras. E na confirmação, a gente usa como fonte de pesquisa as primeiras entradas do varejo internacional e os primeiros editoriais que começam a apontar para o inverno, mostrando quais as estéticas, as tendências que realmente estão se confirmando. Então, aqui a gente tem uma leitura bastante comercial, bem praticável dessas tendências. Eu vou apresentar para vocês as duas primeiras partes, que são as direções criativas, as temáticas, as estéticas, para a gente ter um pouco de inspiração, ver coisa bonita. Depois eu falo um pouco de alguns grupos de lançamentos aqui da Focus Têxtil e também alguns best-sellers, produtos de linha com cores novas, para vocês terem bastante estratégia aí nessa grande variedade que a Focus tem para oferecer. E depois, na parte final, a Bia Aidar, nossa consultora de formas, vai falar sobre as principais formas do segmento feminino. Combinado? Então eu vou iniciar aqui. A gente começa falando primeiramente, como eu comentei, das direções criativas bem objetivamente e depois dos lançamentos da Focus. As direções criativas, nós temos três estéticas aí que acreditamos que vão ser bastante predominantes para o inverno 22. São elas Balance, Artifact e Chimera. A gente começa falando aqui do Balance. Balance, do inglês equilíbrio, ela é uma direção criativa que vai muito ao encontro desse momento que a gente vive hoje, que é um momento de pandemia, bastante tenso, muito desafiador. Então ele traz muito a moda como um canal para trazer mais suavidade e leveza para o dia a dia, Leia-se aquela história bem do loungewear, aquela roupa bem confortável que já foi muito forte no inverno passado e continua para o inverno 22, Então é toda uma ideia de busca por equilíbrio, calma e suavidade, com uma cartela de cor que é de tons pastel, de cores mais suaves, que trazem uma ideia de um conforto emocional. A simplicidade confortável, bem importante, ou seja, roupas que tenham, descompliquem o dia a dia, que tenham um caimento gentil, que facilite o dia a dia das pessoas. A funcionalidade minimalista também bastante importante. Leia-se aqui aquela coisa do athleisure, aquela roupa que é meio da ginástica, da performance, mas você traz para o dia a dia, trazendo esse conforto, essa praticidade também. É bem como nessa imagem que a gente vê aqui, essa ideia dessas aquareladas suaves, com tons suaves, formas orgânicas, traz toda essa ideia de algo que traz um equilíbrio e uma calmaria. Vou passar um videozinho para vocês, só para vocês terem mais um pouco da pegada, da atmosfera dessa direção criativa, e em seguida a gente fala um pouquinho mais. Então, como a gente consegue perceber, é toda uma ideia de suavidade, de leveza e de calmaria. Aqui a gente tem um mood board com imagens bem recentes que a gente captou aí no varejo internacional, nas primeiras entradas do varejo internacional, nos editoriais, nas campanhas, para a gente perceber como essa estética do balance é uma estética que está se confirmando e está se revelando bem forte para o inverno internacional. Eu destaco aqui para vocês a primeira imagem, porque quando se fala desse tema sempre tem uma coisa, é muito básico, é muito pijama wear. Não, você consegue trabalhar com formas mais femininas, com fendas, assimetrias, combinar tecidos mais encorpados com tecidos mais fluidos, dá para trazer esse clima de suavidade, inclusive para uma moda mais fashion, mais casual. A segunda imagem é uma entrada da Mango que mostra muito um tipo de look híbrido, que é essa ideia de você misturar a roupa do trabalho com a roupa de ficar em casa, Então a ideia de tecidos mais maleáveis, confortáveis, cos elásticos, e colocar uma camiseta em vez de uma camisa branca, enfim, essa ideia de você ter uma roupa de trabalho que traz uma credibilidade, traz uma formalidade, mas bastante confortável, Depois do isolamento social, as pessoas não querem abrir mão mais desse conforto, então essa roupa que ela é meio híbrida, Entre um loungewear e uma roupa de trabalho é algo bastante presente. Nas 4 imagens seguintes, destaco aqui para vocês essa ideia de uma roupa que é quase que um uniforme urbano, seja na malharia, o macacão, ou outwear para as regiões mais frias, ou para o masculino com tecidos mais leves também. Essa ideia de um uniforme urbano que ele é
prático, descomplica a vida, mas sempre nessa ideia de cores muito suaves, adocicadas, ou mesmo num branco bem puro, essencial, trazendo essa ideia de leveza. Isso é uma estética que a gente vê bem forte. E na última imagem, essa ideia de outwear, né? Essa ideia do casulo, do cocoon, né? Então, casacos mais amplos, alfaiatarias, calças mais amplas que permitem mais conforto, mais liberdade de movimento, também é bastante presente, né? E especialmente nesses tecidos mais lanosos, que trazem uma ideia de aconchego, né? Esse conforto extra. Destaco para vocês também aqui, só para ter uma ideia de post, né, de styling, para fazer uma campanha, esses fundos brancos, macios, fofos, enfim, tudo que traga essa ideia de leveza, de conforto, são signos importantes que as pessoas estão buscando por essa ideia de um conforto emocional. Nesse slide a gente fala um pouquinho das cores, né, dessas primeiras entradas do varejo internacional. Nas 3 primeiras imagens, a ideia é dos essenciais, né, os brancos indo para os off-whites, beges mais amarelados, chegando aqui nos beges, essas cores que são sempre muito atemporais, muito clássicas e tem uma luminosidade, né, é uma ideia de neutros mais luminosos. Isso está extremamente forte. Aqui a partir dos beges pode ir para uma ideia também de uma história um pouco mais de marrons mais abertos, isso também tem aparecido muito forte. Notem, né, muito essa ideia desse utilitário, né, de um uniforme urbano, mas sempre misturado com peças mais confortáveis, né? Essa mistura entre utilitário e confortável também muito presente. Nas 3 imagens finais, a ideia do colorido, né? Esse colorido suave, uma cor trend que está muito presente, seja para o masculino, feminino, moda mais refinada, utilitário, casual, são esses verdinhos, né? Que a gente chama de verde salve. É uma cor que está sendo bastante comentada, inclusive atravessa para as próximas estações, então é uma cor que vale a pena ficar de olho. A ideia dos azuis mais suaves também são muito presentes em quantidade, aparece muito, e os rosas também aparecem muito, especialmente para o feminino. Aqui é muito legal observar essa ideia de peças bem confortáveis, vindo de um básico mesmo, ou um tricô mais diferenciado, uma camisaria básica, mas misturado com tecidos mais refinados, transparência, um plissado acetinado, ou seja, essa ideia de pegar uma roupa do lounge, do pijama, mas misturar com tecidos mais elaborados, porque é aquela roupa que começa a sair de casa, né? Então você tem um conforto, mas você tem uma sofisticação ao mesmo tempo, é isso que a gente percebe bastante presente acontecendo lá fora. A segunda direção criativa, a gente fala do artifact, ela também é um desdobramento desse momento que a gente vive. A gente está num momento que é tudo muito online, tudo muito digital, no celular, no Zoom, enfim. Então as pessoas estão sentindo falta desse toque manual, desse calor humano, né? O artifact fala disso, desse artefato, desse artesanato, meio que como essa imagem, né? É uma colagem manual, como se fosse um patchwork, mas sempre numa linguagem mais moderna, né? Não se trata de fazer um artesanato muito caretinha da vovó, é a ideia de fazer um artesanato mais moderno, mais arrojado. Então fala de toda essa ideia de heranças culturais, da criatividade artesanal, do vintage versus o multicultural. Então tem uma coisa também de tecidos nostálgicos que trazem essa ideia de pertencer, trazem uma ideia de segurança bem interessante. E também tem a ideia dos exploradores globais. As pessoas estão com esse desejo de sair, explorar o mundo, ir para a natureza. Ficou todo mundo muito preso, né, durante a pandemia. Então essa roupa desses exploradores, de acampamento, também é um tipo de estética que está acontecendo bem forte. E tudo isso se mistura dentro do tema. Eu vou passar os exemplos para vocês. Primeiro a gente vê um videozinho para ter a atitude, o movimento da direção e em seguida a gente fala mais um pouquinho sobre ela. Então a gente consegue ver que já é um tema mais maximalista, com mais decorativismo, tem bastante apelo para o mercado jovem, casual, street. Aqui eu destaco para vocês no moodboard também com imagens bem recentes mostrando como é uma estética que está se confirmando, né, nos editoriais, nas campanhas, enfim. As 2 primeiras imagens, muito essa ideia de uma roupa utilitária, né, é uma jacket, né, uma camisa com peso de jaqueta, com capuz, ou uma jaqueta aqui feminina com matelassé, mas bem com uma história de um patchwork, de um tricô, combinando a ideia do aconchegante com o utilitário, essa ideia
de misturar o esportivo, tecnológico com o artesanal também cria aí uma identidade de moda, uma abordagem bem inovadora, bem interessante. As duas imagens seguintes, muito essa ideia do layering, né? Então você tem uma calça de veludo com tricô, com uma camisa flanelada, com uma gola alta, com uma jaqueta utilitária, ou uma pele com uma renda, com uma alfaiataria, quase que um brechó ambulante, né? Então essa ideia de trazer toda essa mistura de texturas, né? Cara de multicultural, cara de tecido nostálgico, tudo isso dá essa irreverência do artifact, né? Às vezes fica até um pouco excessivo, mas é justamente isso que cria uma provocação, que atrai o olhar, dá para fazer um post, um styling, é assim que funciona, né? Com bastante irreverência. E nas três imagens finais, essa ideia desse decorativismo multicultural, né? No padrão, na estampa, né? Fazer essas misturas de estampas. Para o masculino, de repente, você vai fazer uma jacket, né? Essa camisa um pouco mais com peso de jaqueta, coloca um fio tinto, traz um pouco desse decorativismo que remete ao manual, ao feito à mão, ou a estamparia também, bem importante essa entrada aqui da Zara, que parecem aqueles lenços, né? Meio nostálgicos, ou um patchwork, essa ideia de misturas, né? De um patchwork moderno, é o que cria bem o universo da direção criativa Artifact. Aqui falando um pouco de cores, né, que tem aparecido bastante, destaco na primeira imagem o verde militar, quase que um clássico, isso masculino, feminino, seja aspectos mais refinados, utilitários ou básicos, está bem forte. A ideia dos marrons, os marrons um pouco mais abertos estão aparecendo com bastante força, especialmente para o feminino. A ideia desses beges também, um pouquinho mais, diferentemente do balance, um pouquinho mais concentrados, são bem importantes. E a ideia dessas cores outonais, né, como a folha de outono, né, que vai se queimando. Então, vindo dos amarelados, né, amarelos um pouco mais sujinhos, indo para os vermelhos, chegando nos marrons e nos alaranjados, né? Bem uma gama outonal, isso aparece bem forte. Notem também esse tom desse azul bem aberto, ele traz um multicolorido, para detalhe também fica bem jovem, traz um pouco mais de alegria, né, já que é um tema bastante alegre. A gente vai para a última direção criativa, que é o Quimera. Esse também bastante arrojado, funciona muito para o jovem, para o fashion, para o street. De repente, até para as peças de ocasião. Torcemos para que para o inverno 22 a gente possa ir para uma balada, para um jantar, enfim. Então, peças de ocasião também podem ser atendidas por essa direção criativa. Fala muito da ideia de um escapismo para o mundo digital, do videogame, ou a gente pode pensar naquelas luzes da balada, da pista de dança. As pessoas estão com o desejo dessa ferveção, dessa agitação, né? E é muita ideia de olhar para esse mundo digital, do videogame de uma maneira bem fantasiosa, quase que surreal, né? Fugindo da realidade mesmo, mas indo para uma ideia de um escapismo que ele é tecnológico, que ele é noturno, tem bastante provocação, bastante sensualidade. É assim que funciona a direção criativa Quimera. Vou passar o videozinho para vocês e em seguida a gente finaliza essa parte das direções criativas com o Quimera. Aqui a gente teve a direção criativa do Quimera, né? Vocês percebem que é um tema mais sedutor, mais dramática, com essa ideia de um decorativismo. E o que a gente percebe, né, nesse mood board com essas imagens bem recentes mostrando como essa é uma estética que está se revelando bem forte lá fora, né? Aqui a gente tem a ideia nas três primeiras imagens do segmento masculino, então é bem a ideia desse guerreiro urbano vindo do videogame, meio avatar, utilitário, né? Desde aspectos tecnológicos, pode vir numa leitura mais refinada, combinando com padrões mais dramáticos, de florais, alfaiataria mais sofisticada, mas essa ideia de misturar alfaiataria ou formal com street também é algo bem atual. Ou a ideia desse look que é bem confortável, né? A ideia da malharia, mas você põe um zíper mais utilitário, faz um bolso mais ergonômico, atualiza essa ideia da roupa confortável com essa cara mais de
uniforme, de guerreiro urbano, e a ideia dos violáceos, lilazes, enfim, é um tipo de cor que está funcionando muito para o masculino já, inclusive aqui no mercado nacional. Nas imagens seguintes a gente vê do feminino, né? Então tem uma ideia de um decorativismo, de um romantismo também, mas de uma maneira muito arrojada e muito moderna, né? Então você tem uma camisaria, faz uma sobreposição de tules, mas de uma maneira assimétrica, não aquela coisa muito certinha do romântico, que é muito comercial, mas fazer de uma maneira mais provocativa para atualizar isso para o inverno 22. Aqui você tem uma peça que é quase um vestidinho, né? Com babados, camadas, mais um tecido tecnológico, com capuz. Então essa mistura entre o romântico e o tecnológico que moderniza a ideia do look, né? Aqui um vestido também com vazado, sensual, enfim, mas tem essas amarrações, traz uma ideia de um tecido um pouco mais armado, que pode vir do book do tecnológico e não do moda festa necessariamente, para trazer essa ideia de modernismo. E aqui essa é uma imagem da Vogue de setembro, né? Parece uma guerreira do videogame, né? De Avatar mesmo, com uma maxi bomber, e percebam né, a ideia do volume, do franzido, trazer essa ideia de volumes, um toque mais surreal, mais diferenciado, inclusive para as peças mais utilitárias. E as cores a gente vê, né? São cores dramáticas, de violáceos, de pink, de vermelho, uma coisa meio passional, né? Então é um tema que tem toda uma dramaticidade, uma intensidade bem específica. Aqui a gente pode ver também um pouco dessa ideia de cores, né? Então, os pretos extremamente importantes porque dá esse clima meio dark, rebelde, que é bem pertinente ao tema. Então, em variados tipos de tecidos, muito importante trabalhar essa ideia do lustroso com opaco no mesmo look, traz uma sensorialidade também bem especial e tendo essa comercialidade, que é o preto, que é uma cor de base, uma cor âncora, né? Bem legal essa ideia de você ter uma legging no canelado e um lado brilhante, então trabalhar essas luzes de preto no mesmo look. O vermelho é bastante importante, traz essa intensidade, especialmente para os tecidos mais tecnológicos, essa coisa bem do videogame mesmo, tecnológico. Os lilazes e violáceos bem importantes, tanto para o masculino quanto para o feminino, nas malharias, nos aspectos tecnológicos, inclusive nos tecidos mais refinados, né? Trazendo essa ideia de sofisticação e de moda de ocasião. Aqui notem, né? Tem essa ideia do babado, do jabô, do plissado, mas você pode de uma maneira assimétrica, sai um pouco daquela ideia muito clássica e é justamente isso que traz uma provocação, um toque meio surreal e moderniza mais o look, certo? Então a gente encerrou essa primeira parte das direções criativas e agora a gente inicia a segunda parte falando de alguns grupos de aspectos da Focus. A gente fez uma curadoria bem legal entre best-sellers, produtos que vendem bastante, lançamentos, para vocês terem um olhar aí na diversidade que a gente tem para oferecer para vocês, tá? Primeiro a gente fala do grupo dos delicados, que isso é muito pertinente para o segmento feminino, né? Que é toda essa ideia, né, dos rendados, dos bordados, das transparências, o que a gente percebe que é um tipo de produto que está começando a vender bem forte de novo, porque as pessoas já estão com desejo de se vestir mais, de se verem, serem vistos, né? Devido ao protocolo, enfim, dá para começar a sair, enfim, né? A gente está começando a ter mais essa liberdade, então as pessoas querem colocar uma roupa mais elaborada. Então, toda essa ideia de transparências, né? Uma coisa de sensualidade, de extrema feminilidade, sejam desenhos mais gráficos, sejam desenhos mais florais, né? Sejam tecidos mais compactos ou com adornos bem mais diferenciados para peças mais especiais, isso também está acontecendo bastante. Destaco nas duas primeiras imagens para vocês que tem esses selinhos da nossa seleção Focus Green, né, que são uma seleção de tecidos com variados certificados internacionais, vem uma tag especial acompanhando se vocês comprarem dessa linha, que é bem importante essa ideia da sustentabilidade. Muitas vezes se fala de sustentabilidade para os tecidos naturais, uma coisa, né, mais, né, de tecidos mais casuais, boêmios, mas inclusive para uma moda mais rebuscada, elaborada, a sustentabilidade também está acontecendo e a gente vem crescendo muito nesse sentido, tá? E aqui também é muito importante essa ideia dessas cores, né, que traz um clima invernal para a coleção, então a ideia dos violáceos bem importante, essa ideia de cores de joias, né, de joias invernais, traz essa sofisticação invernal para as peças mais femininas, né? Aqui um painel com algumas ideias que a gente selecionou, então na primeira imagem, muito essa ideia da roupa de trabalho, do contemporâneo, mas você joga no tecido bem fluido, tem a ideia do conforto, com uma cor mais invernal. Aqui muito importante essa ideia dos toques das rendas, né, bem importante, seja para um look mais sofisticado, com layering, né, uma sobreposição, ou aqui como a gente fala bem do quimera, né, então tem uma ideia de um decorativismo, de um luxo, mas num hood, né, do moletom, então é uma coisa de um streetwear com mais decorativismo, né, então traz essa pegada mais fashion, mas numa leitura dark aí para o mercado mais jovem.
Aqui a ideia dos lilazes, bastante importantes, né, para esses tecidos mais femininos. Então, de repente, você tem uma peça que é uma estrutura relativamente simples, mas só de ter um tecido mais sensorial, com mais valor agregado, já tem um outro apelo. A ideia dos babados, jabôs, camadas, enfim, isso sempre muito comercial para o mercado jovem, fashion, casual aqui no Brasil, mas também apostar numa cor mais atual, no lilás, num plumetis, que traz uma sensorialidade. E aqui, por último, essa ideia das leses, né, que leses a gente vende o ano inteiro aqui na Focus, geralmente para o verão com peças mais de volumes, românticas, de repente uma peça um pouco mais compacta, uma coisa meio boyish, né, menino, menina, dá para trabalhar a lese também com uma leitura um pouco mais invernal e combinando com tecidos mais invernais e fica esse contrapeso, né, de leve e pesado, fica um look final interessante também. Uma segunda família, os acetinados, que estão extremamente presentes, trazem essa ideia de sofisticação, vem um pouco daquela coisa também do loungewear, do sleep dress, né? Aqui bem importante com cores bem invernais, cores de joias, né? Trazem essa dramaticidade também, essa sofisticação invernal para os acetinados. A gente tem de vários pesos, né? Mais leves, mais pesados. Destaco aqui o nosso terceiro, que é o Cetim Spun Brush, um lançamento nosso que faz parte da seleção Focus Green. Ele tem um acabamento meio peach skin, então ele fica com brilho meio opaco, é bem interessante, uma sensorialidade bem diferenciada. O número 4 é o nosso Liquid, ele tem um acabamento cirê, então ele tem um alto brilho, é bem legal para fazer peças mais diferenciadas. Destaco o último também, o Satin Nobile, é um best-seller nosso, ele tem um custo-benefício interessante, ele é bastante sofisticado, de repente para peças mais elaboradas vale a pena conhecer esse cetim, que a gente vende bastante. Aqui algumas ideias, né, que a gente também coletou aqui nas primeiras entradas do varejo internacional. Nas duas primeiras imagens, bem uma coisa vindo do loungewear, do sleep dress, da camisola, né? Então você tem uma roupa que é sofisticada, mas muito confortável ao mesmo tempo. Na primeira imagem, essa ideia de misturar o brilho do acetinado com tricôs, com malharia, essa coisa de opaco com brilhante também fica bem interessante na montagem do look. Aqui, de repente, a gente não quer apostar muito ainda em peças muito elaboradas, a questão da pandemia, enfim. Então, de repente, uma estrutura muito simples, mas faz um trabalho de volume, né? Num shape best-seller, enfim, já traz esse diferencial. Aqui esses vestidos que são bem aquela história do folk, né? meio retrô, boêmio, anos 70, gola laço, volumes, enfim, funciona muito para o mercado jovem, fashion, mesmo para o contemporâneo e tem aparecido mais nesses tons queimados combinados com botas country, enfim, é um tipo de look que aparece bem forte, bem comercial. Dá para ter peças mais diferenciadas para o mercado jovem, né? Com croppeds, combinando com alfaiatarias invernais ou peças bem diferenciadas também com detalhes de rendas, volumes, enfim, peças mais diferenciadas também têm aparecido bastante, já se percebe as pessoas com apetite por moda mesmo, saindo daquela coisa muito do básico, né, da época da pandemia, que ela estava muito em alta, as pessoas já estão com esse desejo mais de verem, serem vistas, né, de saírem mais à rua. Uma outra família muito importante são os flows. O flow é esse aspecto de amassado, meio délavé, que a peça fica meio craquelada, o crinkle, né? Esse é um tipo de aspecto muito trabalhado pela indústria têxtil, isso no mundo inteiro. A gente percebe que é algo que vai continuando, independente de ser inverno ou verão. Traz uma ideia de uma certa rusticidade, mas de uma maneira bem sofisticada, né? Desde tons mais outonais, para trazer essa cara de inverno, ou tons um pouco mais dramáticos, né? Então você pode ter eles lisos, com uma cara mais rústica, com trabalhos de maquinetas que fazem listras ou bolinhas, né? A ideia aqui da plumetis também trazendo mais feminilidade. O nosso 3 aqui, que é o Linea Flow, e o nosso 7, que é o Flow Plumetis, sem químicos danosos, fazem parte da seleção Focus Green. Então traz a ideia desse amassado, dessa sensorialidade bem especial, fica interessante para a peça final. E também uma maneira de renovar a moda mais casual, né? Como nas 3 primeiras imagens, meio que um workwear, uma roupa de trabalho, mas bastante confortável, né? Então você tem a camisa com a calça, uma túnica, calça curta, ou até uma peça mais elaborada, mais estruturada, mas você renova trazendo essas cores mais invernais e um pouco desse amassado, desse crinkle, cria uma sensorialidade mais especial. Nas 3 imagens finais, bem casual, né? Essa ideia das batinhas, dos vestidos com marias, combinado com botas country, com uma jaqueta mais lanosa, enfim. Isso funciona muito para o mercado jovem, é algo que é best-seller, né? A gente sabe que tem bastante. E a ideia, né, dos flows, dos amassados, traz ainda um apelo visual mais diferenciado para a peça final. As viscoses, a gente vende viscose o ano inteiro aqui na Focus, né? Tem um custo-benefício, né? Tem bases bastante diferenciadas. A gente tem aqui uma série de lançamentos. Muito destaque que a gente está trazendo as viscoses de reflorestamento, né? A gente pretende cada vez mais e mais ter essas opções, que são viscoses retiradas da polpa da árvore, né? De árvores que são de florestas autossustentáveis, feitas para isso, né? Não é que você
pega uma mata e derruba uma árvore para fazer o tecido, né? Então tem toda uma certificação de sustentabilidade e toda uma variedade de pesos, né? Na número 1 a gente tem a viscose heavy, muito legal para fazer essas alfaiatarias meio loungewear que a gente combinou, que é meio pijama, é meio alfaiataria, essa roupa de trabalho que tem bastante conforto pela fluidez do tecido. A ideia dos padrões de xadrez, brilho, cores mais acesas, né? Uma textura um pouco mais rústica, um pouco mais compacto. Toda essa variedade de viscose é bem importante. A gente tem variadas cores e dá para trazer isso também com um olhar de inverno, né? Então, de repente, peças um pouco mais compactas, uma história de masculino e feminino. Então, renovando a camisaria, os conjuntos, a alfaiataria, né? Aqui parece, né, é uma roupa meio de ficar em casa, meio de ir para o trabalho. Então, esse híbrido está acontecendo bastante e as viscoses são muito adequadas para montar esse tipo de look, ou mesmo utilitarismo, macacão no marrom é importante, mas ele vem, né, com essa fluidez, esse conforto. Nas 3 imagens finais para mostrar alguns exemplos de como a viscose também pode sair desse look mais casual para peças mais elaboradas, né, com mais sensualidade, peças de ocasião, fazer ela dublada, dobrada, volumes mais especiais, assimetrias. Então dá para trabalhar a viscose também com esse custo-benefício, com esse conforto, essa fluidez, inclusive para looks mais elaborados e mais arrojados. Os naturais dentro desse raciocínio também é um tipo de aspecto que a gente vende o ano inteiro. Traz esse toque agradável, né, do aspecto natural, então bastante presentes. A gente tem uma grande variedade, também com bastante certificação da nossa seleção Focus Greens, de viscose de reflorestamento, algodão sustentável, inclusive algodão orgânico. Nosso número 6 é o Organic Cotton. Ele é produzido 100% sem nenhum pesticida, sem nenhuma química no seu processo, na sua produção, né? Variedade de cores aqui também, né? Os essenciais, cores mais dramáticas, bem importantes. O linho, né? A gente teve muito pedido por 100% linho, a gente está trazendo também agora, mais pesado, mais leve. Então, toda uma variedade aqui de tecidos naturais. Também destaco para vocês o número 3, que é o nosso Ice Cotton. Ele é bem papelado, então legal para fazer uma camisaria, uma jacket, uma peça mais estruturada. Essa coisa meio do utilitário, confortável, com toque natural. É algo que a gente tem visto bastante. Vou mostrar umas imagens para vocês. Então, muito essa ideia, né, de fazer aquele workwear mais confortável, os essenciais com toque confortável, seja um linho, um algodão. A ideia dos transpasses, né, vindo bem da história do loungewear mesmo, né, que envelopa, então bastante confortável, pode ser num vestido camisa ou num vestido paletó, combinado com uma bota, já vai mais uma peça mais fashion, mais descontraída. E aqui, como eu comentei para vocês, essa ideia, né, o que normalmente seria feito em malhas encorpadas, esportivas ou em aspectos tecnológicos, essa ideia de peças utilitárias no aspecto natural. Então você tem um pragmatismo, uma funcionalidade que pode vir de uma maneira mais feminina, com mais volumes, com uma cor mais feminina também, mas sem abrir mão desse toque agradável do aspecto natural. A gente fala aqui de linho numa confirmação de inverno, mas se percebe muito na Zara, na H&M, fazer jaqueta bomber de linho, fazer peças invernais com esse toque agradável do linho. Até porque o linho é uma fibra bem sustentável, porque ele vai bem menos água na produção, então esse tipo de solução também são questões interessantes que a gente tem que considerar também. As alfaiatarias bastante importantes, né? Teve aí uma queda forte da questão da alfaiataria, né? Todo mundo querendo mais conforto, malharia, mas a gente já começa a perceber um retorno, as pessoas estão comprando mais alfaiatarias e o que fica bem importante é a ideia das alfaiatarias mais fluidas, maleáveis, que tem essa ideia de conforto, muito legal para fazer peças mais amplas, mais confortáveis, isso a gente percebe bem forte. Variedade de cores também, destaco aqui para vocês o nosso crepe Amsterdã, o número 4, que ele tem viscose na sua composição, então dá essa fluidez mais confortável, bem importante também. O nosso Sorro Chevron, que tem esse padrão bem clássico, então dá para trazer também um decorativismo, um diferencial mesmo para as alfaiatarias mais lisas. Aqui uma série de imagens, né? Então a gente vê desde aquele look bem essencial, como o nosso tema balance, né? De peças bastante essenciais, alfaiatarias bem amplas, né? Tendo uma descontração, então você tem um rigor, uma credibilidade, mas com bastante conforto. A ideia dos transpasses, né? Realmente é uma febre que a gente vê bem forte lá fora. Notem aqui é uma alfaiataria combinada com moletom, então esse híbrido, né? Entre loungewear e roupa de trabalho acontecendo inclusive no styling, né? E para o masculino bem forte também, então desde looks bem essenciais, práticos ou um pouco diferenciados, utilitários, mas notem, sempre com a ideia de fluidez, né? Então, para o masculino, inclusive, essa ideia de conforto é bem importante. As pessoas querem uma roupa mais estruturada, uma roupa de sair de casa, mas sem abrir mão desse conforto, e aqui a fluidez é o que garante essa liberdade de movimentos.
Alfaiateiras clássicas também bastante importantes porque elas que trazem essa luz invernal para a coleção, né, que gira de verão para o inverno. Então uma cara meio do brechó, de charme europeu, de inverno europeu. Então isso sempre acontece muito forte nos lanosos, nos fios tintos, né, com padrões de xadrez, os padrões clássicos, speed pulley, xadrez inglês. Aqui a gente tem a nossa terceira, que é o Príncipe de Gales Metallic, que tem um metaloplástico, então dá um toque de brilho também bem importante. Os mesclados, as malhas chevrons, os tweeds, os pretos e brancos, enfim, esses tecidos que são muito clássicos, né, que a gente pode fazer desde peças bem clássicas para o contemporâneo, a roupa de trabalho, mas que podem funcionar para o jovem também, como a gente mostra aqui, né? Então você pode fazer peças bem clássicas, enfim, mas você pode fazer um casaco um pouco mais amplo, brincar com essa ideia de amplidão, fazer um macacão, né, com esse top bustier combinado com uma camiseta. Então essa ideia de trazer esses tecidos que são muito, é o masculino, é o clássico, fazer de uma maneira mais irreverente. Aqui a gente tem uma peça que é uma febre que a gente vê na Zara, na Mango, na H&M, muito forte. É como se fosse uma jacket, né? Essa camisa jaqueta, com peso de jaqueta, mas mais alongada. É meio que como se você colocasse um casaco, né, para se proteger do frio, mas de uma maneira mais despojada, mais casual, sem ser um trench coat, uma peça muito pesada, né? Então essa ideia de pegar um flanelado, um lanoso e fazer essa camisa mais longa é algo bem presente lá fora. Para o masculino, bem importante, desde fazer peças clássicas, mas notem, o mesmo tecido que você pode fazer um paletó, você faz uma camisa utilitária, inclusive uma bermuda cargo, né? Então você traz essa sofisticação, essa ideia do vintage, do nostálgico, inclusive para o streetwear. E aqui a ideia das misturas também, né? Bem como o tema artifact que a gente falou, que remete ao feito à mão, né? Tem um apelo visual na peça bem interessante. O warm também vai dentro desse raciocínio dos tecidos mais invernais, né? O warm, né? Quentinho, aquecido, enfim. Então são a ideia dos carneirinhos, dos suedes, dos aspectos de couros, dos veludos, né? Lisos ou molhados, todos eles trazem, né, esse olhar de inverno para a coleção, e especialmente nessas cores mais outonais ou cores um pouco mais dramáticas, avinhadas, enfim. São bastante presentes, a gente tem uma variedade de tecidos nesse sentido, e também muito importante a ideia do conforto, né? Os aspectos de couro em malharia, enfim, meio neoprene, traz uma ideia de uma sofisticação, mas sem abrir mão desse conforto. Destaco aqui o nosso terceiro, que é a malha suede Arizona, que faz parte da nossa seleção Focus Green. Então é algo que é bastante presente, né? Começa nas primeiras entradas do varejo internacional, trazendo esse clima de inverno. A ideia da malharia com aspecto de couro é bem importante, porque às vezes você faria como esse short da Mango, que seria num moletom muito casual, mas você faz num aspecto de couro, ele já fica mais sofisticado, né? A ideia das peças em veludo molhado, dá para fazer peças mais sofisticadas, mas também uma coisa de renovar o casual feminino, combinado com uma camiseta, né? Fazer essa ideia de trazer uma opulência, um decorativismo, mas de uma maneira muito casual. Essas peças mais utilitárias, meio como um uniforme, né? No suede, no veludo cotelê, também bastante presente para o mercado jovem, para o mercado contemporâneo. E a ideia muito importante dos carneirinhos das peles, né? Houve um tempo que era muito só o detalhezinho, né, o punho, agora eles estão cada vez maiores, né, revelados na peça, inclusive a peça inteira. A gente adora porque vende bastante tecido, mas a gente vê que isso está acontecendo bem forte, inclusive para o masculino, e de modo geral isso aqui aparece sempre nos off-whites, nos beges, nos camelos, cores bastante tradicionais. Quase acabando aqui, a gente está nas malhas Conf agora, então bem o tema balance, né? Aquela ideia do conforto, do loungewear, malharias bem importantes, que trazem uma ideia de insuflados, de matelassé, os mesclas sempre muito sofisticados, a ideia dos canelados, os tecidos mais leves, a nossa malha chimpa, que é bem aquela de fazer o uniforme, sabe? A calça jogging com a jaquetinha, bem Gucci, né? Algo que é bem presente. Malhas mesclas, a gente tem esse lançamento que é nosso moletinho Cozy, ele aceita a sublimação, então para fazer uma personalização vale a pena conhecer também. E a ideia dessas cores, né? Dos essenciais e das cores adocicadas, trazendo essa ideia de suavidade. Aqui a gente consegue ver, né, como é algo bastante presente, traz uma ideia de conforto bem importante e que você pode fazer desde as peças bem básicas, bem comerciais mesmo, ou começar a trabalhar a ideia de alguns detalhes diferenciados, né? Então, muito a ideia da amplidão da modelagem, né? Peças mais desconstruídas, desabadas, com mangas deslocadas, traz um aspecto mais irreverente. Aqui também peças bastante confortáveis, mas você faz algum detalhamento, faz um trabalho de volume, de prega, traz mais feminilidade, um pouco mais de decorativismo, mesmo para essas peças extremamente confortáveis. E também a ideia de misturar, né? Então você tem um moletom, combina com uma jacket de veludo, ou tem uma matelassé com uma malharia, combina com plissado. Essa ideia de misturar a roupa de casa super confortável com tecidos um pouco mais elaborados, faz esse look híbrido. Você fica em casa, mas pode ir para a rua também.
Os tecnológicos muito importantes, a gente tem um time aqui que é muito fera, que está trazendo coisas muito legais. Essa família de tecnológicos tem crescido bastante. E muito importante ressaltar o tecnológico não só para roupa utilitária esportiva, levar isso para moda casual, até para moda festa, enfim, porque isso moderniza o guarda-roupa, né? Então a gente tem uma série de tecidos aqui, desde cores neutras, cores mais marcantes. Nós temos o nosso Tecnolite muito legal para estampar, bem leve. Aqui a gente tem, né, variados focus green também. O número 2 é o nosso Recycle Memory de fibras recicladas e ele, se você amassa, ele fica amassado, ele tem memória. Então traz uma sensorialidade muito especial, muito diferenciada para a peça também. Destaco aqui o nosso número 4 também, o Stretch Soft Shell, ele é impermeável. Então toda essa ideia de water repellent ou waterproof, né? O repellent ele repele a água, o proof ele é impermeável mesmo, então traz esses atributos, essa funcionalidade, é bem legal. No nosso soft shell fora, né, ele é tecnológico, lustroso, impermeável, mas por dentro ele é meio felpado, então ele tem um aconchegante por dentro e um protetivo por fora, né? Então esse tipo de utilitarismo é bem importante e não só para moda esportiva, mas também para moda casual, fashion. Aqui para o feminino muito importante essa ideia dos volumes, né, dos colissés, gavetas aqui no bolso, enfim, trazer essa ideia de feminilidade mesmo para os looks mais utilitários. Como aqui a gente tem um vestido camiseta, né, mas você já tem um franzido vira um balonê, traz uma ideia de feminilidade. Para o masculino, bem a ideia do uniforme urbano mesmo, bem prático, né, bem facilita o dia a dia. Aqui a gente tem uma jaqueta que a princípio é básica, mas ela tem um tecido que é water repellent, impermeável, já traz esse atributo e é legal saber comunicar isso para o cliente. O pessoal do masculino valoriza muito isso. E na imagem final, muito legal esse look do Paul Smith, que é a ideia da roupa de trabalho, né? É uma alfaiataria, mas ela vem num tecido tecnológico, ela tem um capuz, então, mais uma vez, a ideia de um look híbrido, né? É uma roupa de trabalho, mas você pode pegar a bike no fim do dia, enfim, você está protegido. A ideia de trazer performance e também um alinhamento, um design mais tradicional para os tecidos tecnológicos. E por último, para acabar essa parte antes da Bia iniciar, a parte dos brilhos, né? As pessoas estão começando a poder sair, a vacinação está avançando, então a gente espera que para o inverno 22 a gente possa fazer uma balada, um jantar, enfim. Então essa ideia do brilho acontecendo aí para o segmento feminino, o que a gente percebe é muito o brilho com conforto. Isso é uma coisa que também está acontecendo bem forte. Então as malhas com um pouco de brilho, os paetês que são aplicações, adesivações, na verdade, então é um paetê mais confortável, os lamés extra fluidos também para peças bem fluidas, amplas, enfim, é algo que tem acontecido bastante. Destaco aqui o nosso terceiro, que é a malha Night Shine, que tem certificação Focus Green, né? Então mesmo um tecido de moda festa com brilho, tendo essas soluções de sustentabilidade, e a gente quer crescer cada vez mais nesse sentido. E esse é um slide bem legal, né? Se a gente tirar o brilho das imagens, é praticamente um loungewear, uma roupa de ficar em casa, né? Mas você põe esse brilho, então ele ganha esse glamour, né? Então as pessoas querem ter uma roupa para sair, uma roupa para brilhar, para ver e ser vista, enfim, mas sem abrir mão do conforto, né? Então, às vezes, peças com estrutura simples, mas tem um trabalho de volume, peças bem essenciais também, né? Aqui, Isabel Marran é quase que um pijama, né? Mas daí você coloca um brilho, traz essa provocação, fica mais festivo. Aqui na Zara, a ideia desse detalhe com cos elástico, aqui também com conforto, enfim. Então, as pessoas podem sair, querem brilhar, enfim, mas sem abrir mão do conforto. As pessoas ficaram bem acostumadas com isso, não querem abrir mão disso, certo? Então, eu encerro as duas primeiras partes e passo agora aqui para a Bia, que ela vai falar das formas do feminino, tá bom? Muito obrigado.